Hoje exploraremos os índices de abuso de criança e adolescente em Vitória de Santo Antão, cidade localizada a 48 quilômetros do Recife, com uma população de aproximadamente 134 mil habitantes. Essa localidade enfrenta desafios significativos no que diz respeito à proteção de sua juventude. Os números revelam uma realidade preocupante. Em 2022, a taxa de abuso atingiu 26,38% por 100 mil habitantes, enquanto que em 2023 permaneceu elevada em 26,79%. Comparativamente, o Recife, capital do estado, registrou índices menores, com 21,43% em 2022 e 21,68% em 2023, destacando a magnitude do problema em Vitória de Santo Antão. Esses dados revelam a necessidade de enfrentar a questão de uma forma eficaz, visando proteger os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes nessa região. Fomos à Secretaria de Educação do município para esclarecer qual a orientação da pasta para os servidores. Secretário, como o senhor avalia esses dados que lhe apresentamos agora, onde Vitória aparece com índices de abuso sexual de crianças e adolescentes superiores ao da capital de Pernambuco? Eu avalio como uma situação de muita relevância, ser dado muita importância, mas é importante que deixe claro que o fato de termos esse número não significa que há um crescimento da situação, mas sim um trabalho ostensivo, um trabalho que está sendo feito muito sério, envolvendo todas as secretarias. É uma preocupação do prefeito manter sempre esse link entre as secretarias para que nós possamos atuar com mais força nas instituições, particularmente as escolas. Nós temos, na verdade, um trabalho que não vai jogando lixo para debaixo do tapete. Na verdade, a gente vai mostrando onde estão os problemas, vai buscando onde tem uma equipe muito bem preparada para poder observar e tomar atitudes. Por isso que os números aparecem, porque esses fatos não podem ficar debaixo do tapete, escondido não. Tem que denunciar, e a gente estimula nas escolas, nos órgãos, em todas as secretarias, há essa orientação para que haja a denúncia. Tem que haver a denúncia, e aí os números aparecem, porque muitos desses casos acontecem dentro de casa, na maioria das vezes dentro de casa com as famílias. E esses fatos eles só vêm ser descobertos mais tarde com denúncia, e a gente faz esse estímulo para que as denúncias aconteçam. Diante desses números, secretários, há algum projeto em vigor de capacitação dos professores na orientação como fazer esse tipo de identificação e denúncia de abuso sexual de crianças e adolescentes? Olha, sim, porque nós temos trabalhos feitos tanto nas formações, como também nós temos profissionais, como os coordenadores pedagógicos, apoios pedagógicos dentro das escolas, fazendo esse trabalho. Ainda temos uma equipe de formadores também atentos e atuando para que seja feito o trabalho de conscientização, de despertar, para que qualquer situação semelhante ou de suspeita seja levantada e investigada. Também procuramos um diretor de escola do município para entender como atuam os profissionais da educação quanto à proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Estamos aqui com o professor Flávio Alexandre, diretor da escola Caíque de Horto Braga. Professor, qual a orientação que é passada para os professores aqui da sua escola quanto às suspeitas de abuso sexual de crianças e adolescentes? Bom, quando acontece algum comportamento, a criança ou adolescente passa a ter um comportamento diferente de antes. Então, muitas vezes, eles se sentem seguros de conversar com o professor, com a professora, com a equipe gestora, e promovemos um acolhimento para dar essa segurança e, de forma gradativa, ele falar. Porque a partir do momento que anda acontecendo algo estranho, a criança ou adolescente ele começa a mostrar sinais. Então, trabalhamos com a equipe de docentes para começar a perceber essas diferenças. Estamos hoje com a professora Tia Lu, ela que trabalha há bastante tempo na área de educação infantil. Tia Lu, já presenciou alguma criança que sofreu abuso
na sua sala de aula ou alguma colega que também já tenha presenciado nessa sua experiência como professora de educação infantil? Sim, há mais de 2 décadas na educação em nosso município a gente já presenciou, já vivenciou esse momento muito triste, a realidade, né, dessa situação. Foram analisados os dados dos anos de 2020 e 2021 e foram identificados baixos índices de abuso de crianças e adolescentes no período, com taxas de 13,82% no ano 2020 e 12,99% no ano 2021 por 100 mil habitantes. Justamente foram os anos de pico da pandemia. Procuramos o Conselho Tutelar para esclarecer esses baixos índices, como também os tipos de abuso mais frequentes e os procedimentos para realizar uma denúncia. Como conselheiro tutelar, a gente observa esses índices da maneira de que, no período da pandemia, houve o lockdown. Então, com isso, as pessoas ficaram estritamente mais dentro de suas casas e automaticamente os serviços pararam de receber as crianças e os adolescentes na escola, nos equipamentos de saúde, de assistência social e, consequentemente, as subnotificações elas aumentaram e, com isso, as notificações desse tipo de violência e todas as outras violências contra crianças e adolescentes, elas ficaram ocultas dentro da casa das pessoas até todo o período da pandemia. Irmã Zezinha, quais são os tipos de abuso sexual de criança e adolescente mais comuns enfrentados aqui na cidade de Vitória de Santo Antão? O abuso e também o estupro de vulnerável. Temos também exploração sexual, mas o que mais demanda é abuso sexual e estupro de vulnerável. Irmã Zezinha, e com relação a esses abusadores, a gente sabe que tem notificações do governo que geralmente são parentes. Descreva pra gente quais são esses principais abusadores. Principalmente os abusadores, eles têm uma característica de ser alguém íntimo. O pai, o padrasto, o tio, o avô, o padrinho, o amigo bem chegado da família. Então são essas características, porque é a pessoa de confiança da criança ou do adolescente. Fabinho, a responsabilidade pela proteção dos direitos da criança e do adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, é dever de toda a sociedade. Quais são os procedimentos em caso de suspeita de abuso sexual de crianças? Como preconiza, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a família, a sociedade, o Estado, todos são protetores de crianças e adolescentes. Quando se trata em abuso ou exploração sexual, o que se pede é que denuncie. Tanto a denúncia advinda direto ao Conselho Tutelar, como também pelo Disque 100. Estamos agora com a Sandra Cristina, ela que é assistente social. Sandra, qual o papel da assistente social nesses casos de acompanhamento e assistência às vítimas de abuso sexual? Divaldo, nós fazemos o acompanhamento, né, desde o início, quando é identificado o caso de abuso ou exploração sexual daquela criança ou daquele adolescente, através das escutas, acompanhamos a família. Em muitos casos, o abusador é de dentro da família, então a justiça retira esse abusador de perto da criança ou adolescente e a equipe técnica continua realizando esses acompanhamentos, né, tanto social quanto psicológico, que é de suma importância para essas crianças e adolescentes, porque o trauma é muito grande. Levantamento da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos no ano de 2020 permitiu identificar que a violência sexual acontece em 73% dos casos na casa da própria vítima ou do suspeito, mas é cometida por pai ou padrasto em 40% das denúncias. Em uma reportagem realizada por nossa equipe no ano 2021, a irmã de uma vítima de abuso sexual nos revelou que a irmã foi abusada dos 8 aos 12 anos pelo pai, até que ela descobriu e o denunciou. Eu dei a cara a tapa e fui. Mesmo com todo o medo. Ele é o padrasto dela? É o pai dela. Pai dela. A criança morava com ele? Morava com ele. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 8 anos. De qual idade que começaram as agressões, segundo os relatos da criança? Exatamente, ela tinha 8 anos. Foi logo quando ela foi morar com ele.
Já iniciou? Já iniciou os abusos. E quando você denunciou, ela tinha que idade? Foi quando ela veio me contar. Lá tinha 12 anos. No livro Em Carne Viva, Toporose aborda o que é abuso sexual. Segundo a autora, as atividades sexuais podem consistir em qualquer tipo de relação orogenital, genital ou anal, ou abuso sem contato, como exibicionismo, voyeurismo ou sedução por intermédio de redes sociais e da internet, ou uso da criança na produção de pornografia. Visitamos também o hospital do município para entender se a unidade hospitalar também identifica suspeitas de abuso da população infanto-juvenil. Doutora Roberta, qual o procedimento que os profissionais daqui do hospital são indicados em caso de uma criança chegar com suspeita de ser violência sexual? Não é um volume imenso, mas é um volume que preocupa, né? Principalmente tratando de criança e adolescente. Nós realizamos a notificação, né, aos órgãos competentes, ao conselho tutelar. Em caso de necessidade da criança precisar ser submetida realmente a uma investigação maior, a gente encaminha para os serviços de referência da capital. Hoje a gente já é uma unidade sentinela para casos de abuso, então a gente tem medicação específica, a gente tem toda uma equipe preparada, né? Isso foi feito pelo governo do estado, né? Ele meio que para facilitar o acesso nesses casos ao interior, né? O governo está trabalhando muito com essa questão da interiorização, então foi trazido para cá a possibilidade de que não seja qualquer caso que a gente precise encaminhar para a capital. Então hoje a gente já consegue fazer, por exemplo, uma primeira medicação que a criança precise, né? A criança, adulto, enfim, mais que a pessoa abusada, mas é um caso que preocupa a gente e a gente sensibiliza muito as nossas equipes. Eu acho que o trabalho de sensibilização ele é importantíssimo, né? É sensibilizar para quem está na classificação de risco, é sensibilizar quem está como médico lá recebendo esse paciente, porque a gente vê uma resistência muito grande, né, da família de aceitar que isso aconteceu, porque existem aí estudos que falam que a maioria dos casos são cometidos por pessoas ou da família, ou de parentes, ou de pessoas muito próximas, um vizinho, alguém que já conhece há muito tempo. Então existe uma resistência, né? Normalmente quando a gente identifica, não é sempre que a mãe ou o pai, sei lá, já traga dizendo que foi um abuso. Às vezes isso é percebido no atendimento, alguma coisa diferente, e quando a gente aponta, existe uma resistência. Então acho que sensibilização é o principal. Apresentamos também os índices de abuso de crianças e adolescentes à Promotoria da Infância e Juventude, para entender como o órgão tem atuado para garantir os direitos das crianças e adolescentes em Vitória de Santo Antão. Daniele, a gente identificou numa pesquisa realizada na SDS os altos índices de violência e abuso contra crianças e adolescentes aqui no município de Vitória de Santo Antão, inclusive superiores à da capital do estado. Como a Promotoria da Infância e Juventude analisa e identifica esses dados aqui no município? É notório o aumento dos casos de abuso sexual em face de crianças e adolescentes, não só no nosso município, mas como no país inteiro, e que precisa ser combatido. Como a Promotoria da Infância e Juventude de Vitória de Santo Antão está atuando e trabalhando para combater os índices de abuso de crianças e adolescentes no município de Vitória de Santo Antão? A Promotoria da Infância e Juventude em Vitória de Santo Antão é uma promotoria especializada na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ela é composta por uma equipe formada por 2 servidores pós-graduados sob a liderança de doutora Kívia Ribeiro, promotora de justiça, uma pessoa altamente profissional, humana, acolhedora, que está aqui de prontidão para receber a população. Após analisar os dados e ouvir os profissionais dos mais variados órgãos, as falas vêm a corroborar que existem muitos casos no município. Porém, os profissionais se mostram empenhados em cumprir as leis municipais, estaduais e a Constituição Federal, para que os direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados. Mas é preciso que a sociedade se mantenha vigilante para identificar os inúmeros casos que ainda não foram denunciados e podem estar acontecendo do seu lado. Denuncie, Disque 100.